Boa noite, pessoal que está vendo a aula gravada. Hoje a gente vai ter nossa segunda aula, tá? E eu queria começar essa segunda aula apresentando um vídeo para vocês, para a gente começar um diálogo sobre, né? Hoje a gente vai ver sobre a economia açucareira no Brasil, né? A pecuária de subsistência, a gente vai ver também sobre as drogas do sertão, que são coisas, foram coisas muito importantes para a economia do Brasil nesse período, né? E eu queria mostrar um vídeo para vocês aqui. Tá dando para ouvir? Entre 15 e 25 anos, vale 22 mil réis. Acima de 25 anos, custa menos. Meia peça. Abaixo de 15 anos, custa 12 mil. Esta bela peça vale 20 mil. Se tiver criança de peito, vai com a mãe. Então, senhor Barreto, fechamos o negócio? Em poucos meses, seu engenho estará se movendo com braços africanos. Senhor! Senhor! Louvado seja. É o padre, homem. Por Deus, nosso Senhor. Mas que desgraça. Frederica, já disse que o que acontece lá fora não lhe diz respeito. Uma dama só sai de casa em 3 ocasiões. Quando é batizada, quando casa e quando morre. Daqui a 2 dias, iremos a Engenho Santa Maria. Espero que possa nos ajudar. E aí, pessoal, o que vocês entenderam do vídeo? Um horror, né? Pelo amor de Deus. pelo amor de Deus, mãe. É um absurdo mesmo, né? A gente fica muito indignado, né? Hoje em dia, quando a gente sabe que tudo isso aconteceu, né? Eu acho que qualquer coisa, né? Mas alguém quer falar alguma coisa sobre o vídeo? Só sintetizando vocês melhor sobre o vídeo começa, ele é um debate, na verdade, historiográfico, né? Tem alguns historiadores falando sobre, e tem alguns atores dando voz a alguns personagens, né? Igual aquele ator deu voz àquela pessoa que estava comprando, né? Os escravos, as pessoas que fizeram os escravos e tudo mais, né? E esse senhor, ele tá tendo um conflito muito grande dentro do engenho dele, né? Dentro da fazenda dele, né? Que conflito é esse? Porque nesse momento ainda não haviam chegado os africanos no Brasil. E eles estavam utilizando a mão escrava do indígena, né? E foi uma mão, o indígena foi escravizado, né? E foi uma ferramenta muito assim difícil de utilizar ali, né? Até porque eu falei para vocês, né? Não falando que os escravos fossem mais fáceis, né? A gente tem que ressaltar isso, mas o indígena, por ele conhecer o ambiente, por ele já ter sido um pouco dizimado ali, né? Que as doenças foram trazidas, né? O indígena tem todo, né? Uma bagagem disso, né? E ele então se revoltava, fugia e dava ali, né? Os pulos deles, né? Tinham armas para poder se revoltar, né? Era um pouco mais fácil eles em relação aos escravos, né?
Eu acho que esse vídeo, ele sintetiza para vocês o que foi esse período no Brasil, né? A gente viu, por exemplo, ele comprando os escravos, né? Ele ele utilizava mão de obra indígena para fazer as coisas dele no engenho. Ele reclama que não dá certo também numa parte do vídeo que não dá para utilizar essa mão, né? Essa mão de obra. A gente tem a mãe e a menina falando o que a mãe falando para ela as ocasiões que sai da casa. A gente consegue perceber então que um outro fator dessa sociedade é que ela é uma sociedade patriarcal, né? Isso é muito presente dentro dessa sociedade, onde a mulher tem que ficar, onde o homem fica também, né? Mas eu vou destacando algumas coisas hoje para vocês, né? A gente falar também, né, que a mulher também nesse período não tinha autonomia, né? É uma coisa errada, né? E eu vou falar o porquê disso. E aí a gente vê também na terceira parte, né, na terceira cena ali, né, os indígenas ali já apontando ali, né, para ele, né, a pessoa ali, né, que estava passando com os escravos e o cara que estava vendendo os escravos no último cavalo, né? E aí ele tá dando umas coisas para os indígenas e falou: "Ah, tal dia vai lá no engenho que a gente vai precisar da sua ajuda, né?" Isso ainda acontecia no Brasil, né? A gente tinha tribos ainda, né, que eles tinham que dar coisas para eles fazerem coisas, né, pro senhor do engenho, né? Então tudo isso transitava, né? Rolava no Brasil. Porque quando a gente tem uma ideia de que eu tenho muito medo disso, né? Eu apresento fatos para vocês, eu dou aula num outro cursinho na Unesp, né? Aqui na Unesp em Franca, né? E aí esses dias eu já estou um pouco mais avançado com eles, já falei sobre as invasões holandesas, né? E aí quando eu falo, né, tento trazer uma linearidade dentro da história, a gente se confunde muito, porque a gente acredita que os fatos foram ocorrendo de maneira assim, uma foi sucedendo a outra, né? E na verdade não é assim, né? Por exemplo, quando eu falei para vocês dos governos gerais na aula passada, isso não quis dizer que as capitanias foram extinguidas, né? Não existem mais. Não, pelo contrário. Principalmente as capitanias que deram certo, elas continuam existindo, né? Então a gente não pode ter essa ideia de ruptura, né? Por exemplo, quando a gente vai falar da Idade Média e a gente começa na Idade Moderna, eu acho que vocês vão ver isso com o professor Emerson, né? Não existe uma ruptura propriamente dita nisso, né? Tem um autor que eu li uma vez que ele defende que foi uma ruptura. Mas como que você fala dessa ruptura? As pessoas acordaram em um ano na Idade Média e acordaram no outro ano na Idade Moderna. Nossa, estamos vivendo na Idade Moderna. Não foi assim, né? Isso é uma construção social, né? E então eu queria passar para vocês a ideia dessa ruptura, de que não tem isso aqui no Brasil. As coisas acontecem simultaneamente, o que vai existir um período no Brasil que vai ter mão de obra escrava, mas essa mão de obra escrava vai ser um pouco reduzida, vai voltar a utilizar a mão indígena como para fazer as coisas deles ali, trabalhar no engenho, né, ajudar na economia e tudo mais, né, mas isso vão ser coisas que eu vou desenvolvendo melhor ao longo da matéria, tá? Eu vou apresentar de novo, vou apresentar o slide, tá? A gente segue naquele mesmo esquema que eu fiz para vocês o slide, vai ter perguntas ao longo, eu chamo alguém para ler e aí a gente discute a questão, tá? Mas eu acho que o vídeo foi importante para a gente sintetizar melhor, né? E ver como. A gente deve, com certeza todo mundo já está assistindo outro filme, né? Sobre tudo isso, né? Mas eu acho importante ainda mostrar tudo isso. Vocês veem meu slide? Vem, né? Sim. Beleza. Então hoje a nossa aula 2. Ai, travou aqui para mim. Tá, hoje é a nossa aula 2 voltou, né? E a gente está ainda no módulo de Brasil História do Brasil Colônia. Hoje a gente vai ver sobre a economia açucareira, a pecuária e a lavoura de subsistência. Eu vou pedir para vocês anotarem também algumas coisas, principalmente na parte que eu vou falar das drogas do sertão, que eu não fiz um template específico para isso. Eu vou falando, né? E é isso que eu planejei, tá? Hoje é a nossa aula 2, tá? A gente vai falar sobre a economia açucareira, né? A gente vai ver agora as características. Séculos 16 e 17 foram os predominantes dessa economia açucareira, né? No século 18 a gente vai ter um rompimento, né, com tudo isso, né, com a descoberta do ouro, né? Mas quando eu falo, por exemplo, outra ideia de ruptura, não tem. Quando eu falo para vocês, no século XVIII, o ouro começa a ser mais vantajoso para a coroa, não quer dizer que o açúcar parou de ser plantado.
Lógico que não. O açúcar continua sendo ali junto com o ouro no século XVIII, né? E o açúcar, se você parar para pensar, o açúcar ainda dava mais lucro que o ouro, né? Mas isso eu vou falar quando chegar nas aulas, tá? Quais foram os locais, então, dessa economia açucareira, né? O litoral do Nordeste e do Sudeste, né, sempre ali no litoral, né, eles tiveram uma experiência muito importante, né, uma experiência portuguesa nas ilhas, nas ilhas Atlânticas, né, como em Madeira, né, com essa economia açucareira que deu muito certo, né. O Brasil tinha um solo também de massapê, né, que era esse solo vermelho, né, e o clima tropical, que são muito favoráveis. Professor, desculpa interromper. Tem como você colocar em ocultar a mensagem embaixo? Por favor. A pessoa já estava falando também. Prontinho. Obrigada. De nada. Um solo, então, muito bom para se cultivar, né, a cana-de-açúcar, né, e tudo mais, né. E nesse período, a gente vai ter uma ajuda, né, o Brasil vai precisar de uma ajuda, né, para manter tudo isso. Porque eu falei para vocês que Portugal não tinha ali muito dinheiro, né, para investir, né, em tudo isso, para fazer tudo isso acontecer, né, tanto que eles não tinham dinheiro nem para fazer uma colonização de fato, eles fizeram as capitanias, né, para as pessoas virem aqui, utilizar a mão de obra, o capital privado, né, na verdade, né, para fazer tudo isso acontecer, né? Então, nesse período é a mesma coisa, né? A gente tem, então, a associação com os capitais holandeses, né? Os holandeses ajudaram muito o açúcar nesse período, né, para dar certo, né? Por quê? Eles ajudaram no financiamento, na refinação, no transporte, na comercialização na Europa. Quando eu falo isso para vocês, me dá uma ideia de que os holandeses faziam tudo isso sozinhos. Não, os holandeses faziam isso e Portugal também fazia, né? Essa redistribuição do açúcar na Europa, né? Mas aí alguém me pergunta assim, professor, por que o açúcar? O açúcar, gente, nesse período era um artigo de luxo muito procurado na Europa e de alto valor. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu acho que vai ter um slide que fala sobre isso, o açúcar era utilizado até para pagar dote, né, da pessoa que fosse casar. Tinha uma rainha, não lembro aonde, que ela colocou açúcar na roupa dela. O açúcar era uma questão de status, né? E aí a gente para lembrar e percebe, por exemplo, que a tinta vermelha do pau-brasil também era uma questão de status, não era todo mundo que tinha dinheiro para pagar para ter uma roupa, né, bonita com aquela cor vermelha, né? A mesma coisa com o açúcar, né? Não era todo mundo que tinha uma roupa de açúcar, né? Coitada da mulher, né, que tem uma roupa aí de açúcar, né? As formigas e as pragas, né? Esquece disso. A gente não para... Oi. Perguntaram, mas o que a Holanda ganhava com tudo isso? A Holanda ganhava dinheiro também, né? Porque ela ajudava no financiamento, na refinação, no transporte, na comercialização, né? E ela ajudando, ela vendia lá na Europa e ela também pegava a parte dela, né? Era um tratado que deu muito certo por alguns períodos, né? Alguns séculos aí, né? Deu muito certo tudo isso que aconteceu. Mas eles também ganhavam dinheiro com tudo isso, né? O dinheiro não era só com Portugal, né? Responde a pergunta? Os holandeses ganhavam também. Responde. Vocês precisam ligar o microfone, porque eu não consigo ver o chat. Sim, sim. Sim? Então tá bom. E nesse período também a gente vai ter o Pacto Colonial, né? O que é o Pacto Colonial, né? A gente sabe, por exemplo, que o açúcar aqui plantado, né? Era uma economia, na verdade, né? Porque a gente tem que lembrar, Portugal, o Brasil é colônia de Portugal. Então, o Brasil é de Portugal. E tudo que se cultiva aqui é de Portugal, é da coroa, né? A gente tem que lembrar disso, né? Então, o açúcar feito aqui não podia ser vendido, distribuído para qualquer pessoa na Europa, né? Para qualquer país ali na Europa. Não era dessa forma que era a circulação, né? Portugal que decidia a circulação desse açúcar, né? E outras coisas referentes, né? Então tem um pacto colonial com isso, né? Que o Brasil e Portugal fizeram para dar certo tudo isso, né? Na verdade, Portugal mais que fez, né? O Brasil pouco tinha aí, né? Importância nesse período, né? A gente tem uma sociedade também de plantation, né? O que é o plantation quando a gente fala? Monocultura. Por que, João, monocultura? A cultivação apenas de uma coisa, que é a cana-de-açúcar, né? A principal coisa aí.
O latifúndio, né, que eu falei para vocês na última aula, né, que daquela divisão, as sesmarias, né, e tal, né, a gente começa a ter o grande latifundiário no Brasil, um problema presente na nossa história até hoje, né, e a escravidão, num primeiro momento indígena, num segundo momento negra, né, junto com os lucros do tráfico negreiro, né, que deu muito certo, né, tudo isso, né. Quando a gente fala também na escravidão, né, foi o que eu falei para vocês agora, né, a escravidão indígena não foi muito bacana, né, até porque nenhuma escravidão é bacana, né, mas para eles, né, no período, né, não deu muito certo, né, porque os indígenas fugiam, os indígenas faziam muitas revoltas ali, né, a gente tem que lembrar também que tinha os jesuítas ali que falavam, não pode, né, fazer isso com os indígenas, né, utilizar a mão de obra deles, né, e tudo mais, né. Então, esse era o cenário da economia açucareira, né, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não. A gente vai ver agora uma questão no Enem de 2011. Alguém pode ler para mim? Pessoal? Eu posso. Pode ler. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das Cruzadas, séculos XI e XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras. Eu leio a bibliografia ou vou para o comando? Não precisa ler não, pode pular. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de A. O lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. B. Os árabes serem aliados históricos dos portugueses. C. A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. D. As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. Ou E. Os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. E aí, pessoal, qual é a alternativa? A. Qual? Letra A. Letra A. Alguém tem alguma coisa contra A? Quer falar que é outra letra? No chat tá todo Não? mundo falando A também. Ah, beleza, então. Então tá, né? O nosso amigo leu aí, então considerando esse conceito, né, do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido para Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de o lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso, né? A gente viu na própria questão, por exemplo, que o açúcar é cultivado ali no sul da Itália, né? E também era uma coisa ali meio com os árabes também, né? Mas lógico, né, que eles não querem ser a pessoa que compra, né, a pessoa que vende, né, ganha muito mais dinheiro, né, com isso, né, não a pessoa que distribui só, né. Então a resposta certa é certinho. Vocês viram que as outras questões não tinham muito a ver aí com o que a gente está falando, não, né. Então assim, eu acho que essa questão estava um pouco fácil, aí dava para identificar. A sociedade colonial açucareira e a crise do açúcar. A crise do açúcar eu coloquei, mas eu não vou desenvolver muito, porque eu acho que a gente tem um ponto na próxima aula que eu quero não vou desenvolver, né? Mas vai estar ali a aula, né? Que vocês vão ver, e aí vai dar para ver melhor ali, tá? E as características dessa sociedade, né? A fazenda é o personagem, né, mais importante, né, de tudo isso, né? Porque o que tem dentro da fazenda? Tem a lavoura, onde se planta, né, em grandes extensões, né, a cana-de-açúcar. A gente tem a casa grande, né, onde vai morar o senhor ali dos escravos, né, junto com a família dele, alguns escravos também que trabalham ali dentro da casa. A gente vai ter a senzala, né, a senzala onde ficam os negros, né, as pessoas escravizadas e tudo mais, né, as civilizações escravizadas. A gente tem a capela, a gente tem que lembrar, gente, que essa sociedade é uma sociedade católica, né? Então, assim, a capela, a igreja, as fazendas que tinham mais dinheiro construíam uma igreja de verdade ali, maior, bonita, né, e tudo mais, né? Essas igrejas, por exemplo, hoje em dia não, né? Mas a minha cidade, por exemplo, Sertãozinho, era uma fazenda Sertãozinho, fazenda Nova Sertãozinho, algo assim.
né? Virou uma cidade que foi crescendo em volta da igreja principal, né? Porque a gente lembra de tudo isso, né? Da colonização, dos escravos e tudo mais, né? A capela, a igreja que era muito importante. Cidades que foram crescendo em volta das igrejas, né? E tudo mais. A gente também tem um engenho, né? O engenho é muito importante também dentro da fazenda, né? Por quê? Ele é onde se produz, né, o açúcar, né? E a gente vai ter dois tipos, né, desse engenho, né? Um engenho que é movido a água, né? Não sei se vocês já viram aqueles filmes, né? Que fica correndo um riozinho, girando um negocinho ali, que vai fazendo girar umas coisas lá dentro, que vai fazendo a cana-de-açúcar virar o líquido, né? Para depois virar o açúcar, né? Ou então trapiche, né? Que é a tração animal, né? Ou então os animais ficavam rodando ali, né? Fazendo círculos, né? Fazendo com que aquela cana virasse o caldo, né? Não só nisso, né? Mas utilizar os animais também para trazer, né? A cana de açúcar, né? Então, a estrutura, né? A casa da moenda, a casa da fornalha e a casa de pulgar, né? Teve uma pessoa, né? Um jesuíta que veio escrever aqui no Brasil, né? E falar sobre todas essas características, essas coisas que estavam acontecendo na colônia. E ele falou, por exemplo, né? Que essa casa da fornalha, né, era a casa onde ficavam os escravos acorrentados, né, os escravos que eram mais perigosos, né, fornalha, né, fogo, né, muito quente ali dentro, né, e ele descreve que lá dentro era a situação do próprio inferno, né, por exemplo, né, porque era muito quente, aqueles negros trabalhando ali, pegando em coisas quentes, se queimando e tudo mais, né. Essa sociedade colonial açucareira é uma sociedade aristocrática, né? Então, é uma sociedade onde manda ali quem tem dinheiro, né? A concentração latifundiária, quem tem grandes pedaços de terras, né? É uma sociedade escravista que escraviza a população negra, né? É uma sociedade rural, como eu falei para vocês, as cidades, na verdade, eram pontos administrativos, né? Onde tinham as câmaras municipais que se reuniam para discutir alguns assuntos locais, né, e tudo mais, né, do que acontecia, de escravos que fugiam, índios que se rebelavam, né, e tudo mais, né. É uma sociedade patriarcal, né, por quê? Porque a mulher não desenvolve grandes coisas ali da fazenda, né, mas isso, se a gente parar para pensar, é uma coisa meio equivocada. Oi? Desculpa. Pode falar à vontade, que isso. Gente, pode me interromper. Pedindo para entrar na sala. Tem gente, eu não. Aqui, mas aparece some. Aqui, vê tudo. Permitir. A pessoa entrou? Aí. Gente, não aparece pra mim, eu não sei onde eu vejo isso. Entrou sim. Entrou? Então. Obrigada. Ai, que bom, gente. De nada, que isso. Quando a gente fala, então, por exemplo, nessa sociedade patriarcal, né, que a mulher ali não desenvolve grandes coisas, né, a gente tem que ver o âmbito ali da mulher, né, igual falar, por exemplo, na Grécia Antiga, que a mulher não era importante, né. Hoje a gente sabe que é um equívoco, né, falar isso, né, a pessoa que fala isso tem que estudar uma historiografia um pouco mais revisada, né, sobre esse assunto, né, e voltar um pouco, né, porque a gente para pensar, por exemplo, os templos na Grécia Antiga eram templos feitos para mulheres. As mulheres nos giniceus envolviam papéis de destaque ali dentro, né, que era um ambiente feminino, né, e é semelhante, por exemplo, essa sociedade patriarcal, né, porque a mulher ali, por exemplo, tinha um lugar da casa que era a casa onde elas ficavam ali tecendo, fazendo as coisas ali. E normalmente se reuniam outras mulheres ali de engenhos, de fazendas, né, de casas grandes ali ao redor, né, se reuniam ali, faziam os bordados, né, e tudo mais. Ali a gente consegue ver também, né, a mulher que manda ali naquelas outras mulheres, né, a gente sempre tem uma divisão, né, dentro disso, né, de uma pessoa mais importante e a pessoa menos importante que é sempre subordinada à outra, né, e dentro, então, entre as mulheres, com certeza tinha uma mulher que era mais importante que a outra ali, né? Então ela desempenhava um papel ali meio que de líder, de ordenar, né? Então ali ela tinha sua importância ali no meio dela, né? Mas a gente tem que lembrar que era uma sociedade patriarcal, né? Porque o homem mandava ali, né? O homem fazia o que ele podia, né? As escravas que ele comprava, por exemplo, não eram apenas escravas, né? Eram propriedades que ele podia fazer o que ele quisesse com isso. Outra coisa que eu queria destacar para vocês é que essa estrutura, né, eu deveria ter falado no slide anterior, mas essa estrutura da escravidão no Brasil, a gente para pensar e fala assim, nossa, né, eles vão lá com os navios tombeiros, buscam os escravos e é tudo isso. Assim, não, gente, não é só isso.
existe todo um pensamento por trás, porque os escravos fazem parte de uma economia que dá muito certo. Não sei se vocês viram ali no começo, lembro se vocês viram ali no começo do vídeo, mas o cara estava falando ali os valores dos escravos. Tinham escravos que chegavam a custar o mesmo valor de uma casa com um sobrado, por exemplo, sabe? Já nos períodos mais posteriores, né? O escravo, então, custava muito dinheiro e era uma propriedade muito assim. Também era uma questão de status, né? Você também ter escravos, né? Também. E... Ai, me perdi no negócio que eu ia falar. Então, essa economia da escravidão girava ali. Eles iam lá, pegavam os escravos, então, Professor, Oi. é rapidinho. Você falou que tinha os escravos que ficavam dentro das casas, né? Eles tinham Uhum. algum critério para colocar alguns dentro ou eles não tinham? Com certeza existia algum critério, né? Por exemplo, normalmente que se colocavam dentro eram escravas mulheres, né? Porque, né, toda aquele questão, a mulher sabe cozinhar, né? A mulher sabe limpar, né? A ama de leite, por exemplo, né, que amamentava o filho da sinhá, por exemplo, ficava dentro da casa, né, e tudo mais, né? Então, a maioria era mulher que ficava ali dentro, né? Lógico que tinha um critério, por exemplo, algumas mulheres bonitas ficavam ali para o senhor dos escravos, né, fazer alguma coisa ali com elas, né, com certeza tinha tudo isso, né, mas normalmente homens não ficavam dentro da casa grande, não, eles eram destinados a outras coisas, né. Tinha um homem que ele até chegava a entrar dentro da casa, mas a gente sabe dentro dessas casas grandes, por exemplo, existia o banheiro, né, mas não existia a privada e a descarga, né? E aí esse homem ia ali de manhã, né, buscar o que os senhores, né, a família dele fez ali no balde, né, tudo mais, para jogar no próximo rio, né? Que horror. Que nojento, né? Essa pessoa, eu esqueci o nome dela, mas ela era chamada de Tigre, era escravo tigre, alguma coisa assim, porque quando ele ia carregando aquele balde cheio de fezes, cheio de coisas, né? Ele ia andando, né? Igual qualquer pessoa normal que carrega um balde em cima da cabeça, vai caindo um pouco, né? E aquilo em contato com o sol fazia com que isso tinha uma reação química na pele dele, né? E fazia com que surgisse algumas rachas, né? E aí ele ficava escravo tigre, alguma coisa assim, né? Porque ele tinha aquelas manchas, né? Essas manchas eram a origem de tudo isso daí, né? Mas é um absurdo tudo isso, né? Responde a pergunta? Sim, obrigada. E concordo, era um Não, absurdo mesmo, credo. é um absurdo. Essa economia, então, era muito importante, né? Como eu falei para vocês, né? Uma economia escravista que dava muito certo para eles, né? O escravo valia muito, né? Mas, por exemplo, eu falei para vocês assim, os indígenas faziam muita rebelião ali, faziam muitos movimentos contra essa escravidão. Os negros não faziam? Não tanto quanto eles. Por quê? Porque existia um pensamento para isso não acontecer. Os escravos que eram trazidos para cá, eles não eram pegos apenas de um lugar, apenas de uma tribo. Eles eram pegos ali diversificados, de língua. Era estratégico pegar escravos que falavam línguas diferentes. Para quê? Para eles não se comunicarem, para eles não entenderem, para não se entenderem, para eles não tentarem fugir, né? A língua é um fator muito importante em tudo isso, né? Outra coisa é que eles pegavam escravos também que são rivais na África, né? Eles traziam escravos rivais para trabalhar no mesmo engenho. Ora, se eu sou rival contigo lá na África, eu vou ser teu amigo aqui? Não. Por quê? Porque ele carrega um sentido da pátria mãe dele ali, né? Da nação mãe dele, né? O que está na África continua estando em qualquer outro lugar, né? Ali, né? Ele traz esse sentimento, né? Da terra dele, né? A gente é inimigo lá, a gente vai ser inimigo aqui também, né? Porque a gente está aqui na América que mudou alguma coisa, né? Então isso faz com que alguns escravos, né, ali não conseguem se entender, para se articular, para ter uma revanche ali, né? Tudo isso de fato, né? Mas a gente sabe, né? Por exemplo, o quilombo, né? Acontecem, né? Não é por conta disso que dá certo tudo isso, né? Mas era uma sociedade, né? Uma economia pensada para dar certo.
né? Tanto que nos navios que traziam os escravos, eles eram chamados navios tumbeiros, né? Alguns escravos, né? Os escravos também tinham o costume de tomar banho, né? E aquele branco, né? O branco já não tomava banho, né? Que vem ali da Europa, né? Ele não é muito chegado nisso, né? Imagina ele vem aqui para os países tropicais, né? Faz muito calor, né? E não toma banho também. E aí ele ia lá buscar os escravos já chegavam, viam aquele cheiro, né? Aquele cheiro de podre, né? Aquele cheiro de morte, né? O navio se chamava tombeiro também, né? Por exemplo, 500 escravos que eram colocados dentro do navio, chegavam quantos? 250 na América, aqui no Brasil. Chegavam 250. Era vantajoso o João fazer isso? Lógico que era vantajoso, porque cada escravo desse era vendido por um valor assim exorbitante. Então, assim, podiam morrer mais da metade, porque os que chegassem iam lucrar muito. E eles já colocavam estrategicamente muitas pessoas, né? Eu não sei se vocês já viram aqueles quadros pintados, né? Aqueles quadros, né, assim, ainda tem um espaço ali, né, para as pessoas se articularem ali um pouco, né? Mas, na verdade, não se tinha um espaço ali dentro do navio, né? A pessoa ia ali, ficava espremida, muitos morriam e não tinham alimentação adequada, né, e tudo mais, né? Mas os que chegavam ainda eram vendidos por preços muito altos, né? Então, quando a gente fala dessa sociedade, é uma sociedade toda pensada para acontecer tudo isso, né? E acontecia dessa forma. A gente lembra também que é uma sociedade estratificada, né? Sem mobilidade social, né? Uma mobilidade social, na verdade, restrita, né? Porque a gente pode parar até comparar um pouco com a Idade Média, né? Eu fico comparando com a Idade Média, depois eu pego algumas coisas da Idade Média e eu acho que aconteceu aqui, não aconteceu, né? Então é melhor não comparar. Mas é uma sociedade sem muita mobilidade social, né? Quem era o senhor ali de engenho e tinha dinheiro para ter os seus escravos, vai ser o senhor de engenho, né? Quem não tem para ter escravo, vai ser uma pessoa com um pouco mais de dificuldade ali, né? A gente tem que lembrar também que antes, por exemplo, da escravidão, por exemplo, com os escravos, né, propriamente dito, né, os da África, alguns senhores que eram mais pobres, né, alguns brancos, também trabalhavam nas lavouras, viu? Trabalhavam junto com alguns indígenas, né? E não porque chegou os escravos que pararam, né? Eles eram pagos, mas eles trabalhavam ali junto com esse pessoal também, né? A crise do açúcar, né? Os fatores, né? A crise econômica europeia, né? Vai, alguém fala? Oi. Eu, de novo. Pode Eu não falar. entendi direito o que o senhor quis dizer com o último tópico. A sociedade estratificada? Isso. É uma sociedade sem mobilidade social, né? O que quero dizer com isso? Não gosto muito de ficar usando a palavra classe, né? Mas é uma sociedade em que você não muda de grupo, né? Você não é pobre e hoje você é muito rico, né? Assim, né? Até porque as pessoas que ganhavam dinheiro com tudo isso, né? Não eram assim. A gente tem que lembrar também que a gente vivia num momento, né? De grandes monarquias absolutistas, né? Por exemplo, né? Que tudo isso assim não era muito possibilitado, né? Ainda mais aqui na colônia, né? Não tinha essa mudança social, né? Hoje você está começando, na verdade, a ter isso, né? Formar os grandes burgueses, por exemplo, né? Principalmente em Portugal, né? Que é um país um pouco mais voltado para uma coisa mais privada ali, né? Mas não tinha muita mobilidade social nesse sentido, né, da pessoa mudar ali o status dela, né, do que ela tá fazendo, né, e tal, essas coisas assim. Quem vinha para cá e era um senhor pobre não tinha muitas chances de virar um senhor rico e ter muitos escravos, por exemplo, né? Não tinha isso. Como que ele ia fazer tudo isso? Ele tinha que ter um engenho, ele tinha que ter uma sesmaria para ele cultivar ali, né? Como que ele vai ter isso se ele não tiver um capital inicial para investir em tudo isso, né? Então aí vai o que eu falei para vocês, né? Ele trabalha também nas lavouras dos grandes senhores de engenho, né? Ele é pago para isso, né? Sanei a dúvida? Sim, obrigado. Nada. A crise do açúcar, né? Os fatores, né? Tem uma crise econômica europeia, né? Um baixo consumo no açúcar, né? Isso eu coloquei, mas eu não quero desenvolver aqui com vocês, né? Eu vou desenvolver na ciência na próxima aula, na outra aula que vai ser ao vivo, né? E aí a gente também vai ter uma concorrência com o açúcar antilhano, né? Produzido pelos holandeses, né? Ah, professor, mas por que produzidos com os holandeses? Os holandeses brigam com Portugal? Brigam, gente. Aí a gente vai ter a nossa União Ibérica, que eu vou explicar para vocês, e as invasões holandesas subsequentes que acontecem nesse período, né? Questão? Quem vai ler? Eu posso ler. Pode ler, então. Em um engenho
sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa em um engenho é de 3. Desculpa, eu não tô entendendo. Peraí, deixa eu... É desse jeito mesmo, é bem ruinzinho esse texto, é bem antigo. É desse jeito mesmo? É bem ruinzinho ele. Em de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão. Uma vez servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para a esponja que lhe deram o fel. A paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são as vossas noites e vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos e tudo isso se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. O trecho de sermão do padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros, b. a função dos mestres de açúcar durante a safra de cana, c. o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios, d. o papel dos senhores na administração dos engenhos, e o trabalho dos escravos na produção do açúcar. E aí, gente, qual a questão? Acho que é E. Aí? Alguém acha que é outra? Alguém falou C. C? Uhum. Alguém acha que é outra também? Teve uma pessoa também que falou E, que eu vi aqui. E? Beleza. Vamos ver E então C, a qual. tá entre as duas. E e C? Beleza. A resposta correta é aí, gente. Por que aí, né? Esse trecho do padre Antônio de Vieira, né? Ele tá comparando, né? Todo esse trabalho, né? Porque, né? Normalmente, né? Eram jesuítas, né? E os jesuítas dali, eles achavam, na verdade, né? Que o trabalho, né? Assim, a escravidão, né? A negra era justificada, lógico, por conta do trabalho, né? Porque você trabalhando, você pode se redimir, né, e alcançar a Deus, né? E exatamente por você ter essa cor, você pode chegar um dia no céu, né? Então você tem que trabalhar e tem que sofrer muito aqui na Terra, né? Esse pensamento é um pensamento medieval que continua aí circulando na igreja, né? A gente não pode falar que é OC, porque os sofrimentos dos jesuítas na conversão dos ameríndios, que sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios? Com certeza muitos deles morreram tentando converter esse pessoal, né? Mas não é sobre isso que esse trecho está falando, né? A gente tem que contextualizar ali um pouco no contexto, na verdade, né, de que tudo isso está acontecendo, né? Ele está comparando Jesus Cristo com o trabalho dos escravos na produção do açúcar, né? Justamente aquilo que eu falei para vocês, de que outro padre vai falar, né? E os escravos que trabalhavam lá na parte que mexia com o fogo, né, na fornalha, alguma coisa assim, não é fornalha o nome, agora esqueci, ou não lembro. Mas eles tinham um trabalho semelhante, né, ao inferno, né, ele lembrar de tudo isso. Nossa, olha que forte, né? Falar que a pessoa tá ali trabalhando para fazer o açúcar e tá trabalhando no inferno para fazer o açúcar, né? Muito forte, né? Então a resposta correta é o trabalho dos escravos na produção do açúcar, né? Tem partes aqui que vocês podem perceber, né, que ele fala, né, por exemplo, das canas, né, por exemplo, quem trabalhava nas canas, os escravos, né, e tudo mais, né? Então, por isso, essa questão. A gente vai falar agora da pecuária. Eu já estou vendo aqui que está dando meu tempo. Eu não terminei nem de falar tudo. Vou roubar um pouco da aula da professora Lívia, é isso. A gente vai falar um pouco da pecuária e a lavoura de subsistência. Oi. Hoje a Lívia vai dar aula no YouTube, então eu acho que pode se estender uns 10 minutinhos. Ah, beleza, então, pessoal. Então fiquem na aula, que a gente vai estender um pouquinho, então.
Então a gente vai falar agora sobre a pecuária e a lavoura de subsistência, né? O que foi a lavoura de subsistência, né? Pequenas e médias propriedades, aqui ó, a pessoa que é meio pobre, né? Então não tem muito ali para ter os escravos, né? Para ter uma grande propriedade igual aquelas que eu falei para vocês, né? Qual é a função? Fornecimento de alimentos para a produção da fazenda, para a população da fazenda e centros urbanos, né? Então ele fornece ali alimentos para essa população. É utilizada a mão de obra livre, né? Então as pessoas ali trabalham, né? Elas são pagas para isso, né? E os produtos que são cultivados são a mandioca, o milho, o feijão, a batata, o cará e o inhame, né? Coisas aqui tipicamente mais brasileiras, né? Menos a batata, que não é tão brasileira, mas aqui da América. A pecuária, né? Os tipos bovinos, moares, equinos, caprinos e suínos. Moares é mula, tá, gente? Eu não sabia também, por isso que eu tô falando. Qual é a função? Alimentação, couro, a força motriz, né, e o transporte, né? No sertão do Nordeste, Vale do Rio São Francisco, no sul e no sul de Minas Gerais, onde se localiza tudo isso, né? Pecuária, né, também utilizava mão de obra livre, assalariada. Pecuária extensiva, no Rio Grande do Sul, mão de obra escrava negra, mão de obra escrava e expansão para o interior. Não sei o que eu coloquei aqui. Mas, ó, essa lavoura de subsistência, né? Como que ela era, então, né? Assim, depois que eu falei tudo isso, né? Era uma coisa pequena ali que cultivava, né? Porque eles plantavam em grandes extensões a cana-de-açúcar. O que eu vou comer de diferente? Eu comer cana-de-açúcar? Não, né? Você tem ali as pessoas, né? Até nos próprios grandes engenhos, tem ali a parte que cultiva, né? Algumas outras coisas, né? Tem alguns animais, né? Para serem mortos ali, você comer, né? E tudo mais, né? Nas grandes fazendas, a gente pensar assim, né? Utilizado pelas... quem cultiva ali tudo, né? São utilizada a mão de obra escrava, né? Nas pequenas propriedades, né? A mão de obra livre, né? Eu acho que era isso que eu tinha para falar aqui, deixa eu ver. Eu acho que era isso. Se eu lembrar de alguma coisa, eu falo para vocês aqui. Alguém pode ler esse trecho para mim? Esse pode ser. Deixa que eu leio esse mesmo, então. Nas décadas de 1550 e 1560, praticamente não havia escravos africanos nos engenhos do Nordeste. A mão de obra era constituída por escravos índios ou, em menor escala, por índios provenientes das aldeias jesuíticas, né, que recebiam um salário ínfimo, né? Tomando o exemplo de um grande engenho, Sergipe do Conde, na Bahia, podemos ter uma ideia de como se processou a transição. Em 1574, os africanos representavam 7% da força de trabalho. Em 1591, eram 37%. E em torno de 1638, os africanos e afro-brasileiros compunham a totalidade da força do trabalho, né? Eram majoritariamente maiores, então, né? Esse trecho retirado do Boris Fausto, no livro História do Brasil, que está a página. A gente consegue ver, então, que os escravos, no começo, não foram trazidos, então, aqui de imediato, né? Quando começou tudo aqui. Quando eu falei para você, por exemplo, do governo, né, do Tomé ali de Souza, né? Trouxeram escravos, mas de imediato não supriram as necessidades da colônia, né? As necessidades da colônia continuaram sendo utilizadas através da mão de obra indígena, né? E posteriormente, depois de 100 anos praticamente, né? 100 anos? Eu acho que já deu 100 anos aí, né? Tinha bastante negros aqui para trabalharem, né, nas lavouras, né? O professor, por que também os índios não eram utilizados nas lavouras e os negros eram utilizados? Eles não podiam continuar fazendo aquelas trocas, né? Gente, as trocas não eram vantajosas. E outra, os índios, eles não estavam habituados a trabalhar na cana-de-açúcar. Eles não trabalhavam bem na cana-de-açúcar. Os escravos, por outro lado, né, eles já tinham sido ali meio que ensinados ali, né, a trabalhar, né, eles eram um pouco mais fortes que os indígenas, né, eles tinham já esse manuseio, né, com a cana-de-açúcar, né. A gente vai ver, por exemplo, em outras ilhas, por exemplo, que Portugal pegou para ela, né, outros países ali também, né, não lembro agora. A Holanda, posteriormente, vai ter uma ilha ali que vai utilizar a mão de obra escrava, mas a mão de obra escrava era muito melhor, a mão de obra escrava negra, né, era muito melhor do que a indígena, né, para se cultivar, né, produzia em larga escala o açúcar, né, e o índio não conseguia ali tudo, né, até porque ele
não queria, né, fazer isso, né? Não que o negro queira, mas vocês entenderam o que eu quis falar. Eu trouxe um mapa, deixa eu ver que depois desse mapa é a questão. Professor, Oi. Essa questão dos indígenas não é porque também o fato de alguns povos indígenas preferirem se matar ou serem escravizados não pode ter influenciado nisso? Eu não entendi. Se alguns eles preferiam se matar do que serem escravizados? Sim, eu lembro que no fundamental meu professor falava muito disso. O número de indígenas escravizados era menor. Exato. Era menor mesmo, né? Mas era utilizado muitos indígenas para trabalhar nesse período. Nesse período ainda não existia grandes lavouras, né? A gente vai ter uma evolução, por exemplo, né? De grandes lavouras, não, grandes fazendas, né? Por exemplo, nesse período a gente tem o quê? 6 fazendas ali no Nordeste produzindo em grande escala o açúcar, né? E aí, nos séculos que vão se sucedendo, né? Por exemplo, aqui no século XVII, a gente tem um número muito grande que vai para 100, né? E aí, né, por exemplo, alguns indígenas eram utilizados, né? Mas o indígena, se a gente parar para pensar, ele não aceitava tudo isso, né? Tanto que quando os portugueses foram chegando e invadindo aqui essa parte, né, o litoral, né, até o litoral era onde se plantava o açúcar, né? O litoral, eles foram correndo, né, para ir nessas áreas amazônicas, né, e tudo mais, aonde o português não chegasse ali para eles, né? Tem histórias, relatos, né, que a gente vê, por exemplo, que índias, por exemplo, que estavam grávidas, que elas estavam grávidas e não conseguia correr, né? Então elas tinham que fazer um aborto ali. Né, elas estavam percebendo que os portugueses estavam chegando, elas tinham que fazer um aborto ali, pulava, assim, até a criança morrer e ela conseguir tirar a criança, crianças assim, de quase nascendo, né? Porque não tinha como, né, ela correr, se salvar carregando uma criança, né? Os indígenas também preferiam morrer, na verdade, né, do que ser escravos, né? Muitos deles se matavam, né? A gente também tem que lembrar que o indígena não era propriamente assim de um trabalho, né? Não que o indígena aqui tem gente que fala que o indígena no Brasil era folgado. Não gosto dessa ideia. Porque o indígena aqui no Brasil, na verdade, ele era muito da guerra. Ele era muito voltado para a guerra. A gente pensa que a gente tem uma visão também muito assim, romantizada de tudo, desse período colonial, né? A gente acha que o indígena vivia aqui, deitado na rede dele, de boa, tranquilo, quando na verdade não era isso. Os indígenas brigavam muito entre tribos, né? Os tupis, né? Aquela outra tribo lá, como que é o nome? Várias tribos, né? Não existe só uma tribo no Brasil de indígenas, né? Eles não falam só uma língua também, né? Falam várias línguas, né? Eles fazem aquele negócio da antropofagia, né? Que o Oswald de Andrade retoma lá no século XIX, né? Que século XIX, XX, né? Que ele fala disso e continua perpetuando essa ideia, né? Que o índio comia seu semelhante para devorar. Gente, é uma barbaridade tudo que acontece aqui nesse período, né? E as pessoas romantizam muito, falando que o indígena era muito tranquilo. Na verdade, não era. Tem toda essa situação, tem tudo isso, né? Mas a mão de obra dele era utilizada, assim, né? Principalmente dentro da casa. Se vocês pegarem aquele trechinho que eu passei para vocês, no começo dele eles mostram uma indígena trabalhando dentro da casa, né? E aí tem uma parte que ela cospe dentro de um copo, né? Porque, né, ela não se sujeita a tudo isso, né? Tem uma parte também que o filho do cara vai tentar fazer alguma coisa com ela dá um chega para lá nele, assim, tipo, não, né? Acerta ela. A gente, então, responde a pergunta? Responde? Sim? Beleza, então. Então, eu coloquei aqui 2 mapas, tá? Um do século... Aqui, para cá, não tem muita coisa, tá? Não tem nada, na verdade, né? Do século XVI e outro do século XVII, para vocês verem as principais coisas que começam a ser... que as principais coisas que eram ainda cultivadas aqui, né? O pau-brasil, né? A pecuária, né? Em pequena escala aqui, né? A cana-de-açúcar, né? Ainda não tem muito aqui, né? Cana-de-açúcar. Já no século XVII a gente tem uma mudança, né? Aqui eles colocam mineração, mas a mineração não começa a surgir ainda no século XVII, né? Ela mais no século XVIII, na verdade, né? Por isso aquele meme que eu falei para você está errado, né? Não sabia do ouro ainda nesse período aqui no Brasil, né? A pecuária, né? Falando da pecuária, as drogas do sertão. E aí que eu vou voltar para um papelzinho para mim ver. Professor, oi. Você sabe me dizer qual é aquele filme que você passou o trecho? Ele não é um filme, eu posso mandar o link para vocês ali naquele grupo de comunicados. Ele é um trecho da TV Brasil, muito bacana. Tem uns historiadores que comentam algumas coisas ali, e eu mando para vocês ali no grupo de comunicados, tá? Para vocês verem depois. É muito bacana, é curtinho, tem uns 20 minutos, 27 minutos, obrigado. Tá bom? Valeu. Nada.
Então aqui a gente tem nesse período também já o início das drogas do sertão, né? João, o que era droga do sertão? Eles cultivavam maconha? Não, gente, não era maconha nesse momento. Né? Então as drogas do sertão foi uma extração que fizeram na região amazônica, né? Nessa toda a região amazônica aqui, né? Tudo mais, né? Nos séculos 16, 17, 18. Primeiramente, a gente preza mais o 17 e o 18, né? Por tudo que vai envolver ali, né? Aí você fala para mim, João, mas e o Tratado de Tordesilhas, né? O que acontece? Esse tratado vai ser desfeito aí, né? Eu já vou falar para vocês na próxima aula, né? No vídeo que vocês vão ver. Mas esse tratado já não era muito respeitado. Até porque os ingleses não respeitavam, os holandeses não respeitavam e a França não respeitava. A França pegou a Bíblia e falou assim, gente, onde está escrito aqui que Adão disse que a América era para dividir entre os portugueses e os espanhóis? Não, não vou respeitar. Eles fazem invasões aqui. A gente tem a invasão holandesa, que a gente vai ver também. Que é muito importante a gente ver, né? Cai nos vestibulares isso, né? Nesse momento, então, a gente também não respeitava então, o Tratado de Tordesilhas, né? Então eles vieram aqui para cá, né? E começaram a fazer uma extração dessa região amazônica, né? No século XVI, XVII, XVIII, né? E que extração era essa? De ervas medicinais, né? E culinárias, né? Como sementes, raízes, frutos, né? E da onde eles tiraram que isso existia ali, né? Do conhecimento indígena, né? Quando eu falei para vocês do genocídio epistêmico, por exemplo, o que é o genocídio epistêmico, né? Não é propriamente você matar ali a pessoa, né? Mas você matar a cultura dela. Você pega o que você acha interessante. Ele sabe que se eu tomar um chá de hortelã vai parar. Não, nem sei se isso é verdade, tá, gente? Tô falando só. Mas se tomar um chá de hortelã para a dor de barriga. Nossa, que conhecimento válido, né? Mas ele adora o deus Tupã. Tá errado, tadinho, né? Então, assim, você utiliza do conhecimento dos indígenas para uma coisa e da outra você simplesmente ignora, né? Utilizar todo o conhecimento indígena para essas coisas, né? Começa a ter uma substituição, então, das especiarias que são oriundas do Oriente, né? Esse mercado novo europeu, que é um mercado de cacau, gengibre, baunilha, guaraná, urucum e a própria castanha do Pará também, né? Eles foram então extraídos daí, né? E tudo que era extraído daí ia para onde, gente? Para a Europa, circulava ali, era um artigo difícil, uma coisa diferente, né? A gente tem que lembrar ali também que na Europa não tinha, na comida deles ali não tinha muita coisa interessante, né? Os temperos, não tinha nada disso, né? Vocês tinham que ir lá buscar essas coisas, né? Professor, quem era que extraía isso? Os índios. Os índios. Os jesuítas organizavam os indígenas extrair e eles vender para fora, né? Era tudo isso que acontecia, então, né? Os índios eram um pouco mais amigos ali dos jesuítas, né? Não tanto, né? Porque teve muito jesuíta que morreu. Mas eles já eram um pouco mais amigos depois que eles faziam uma catequização, né? Uma falsa catequização, né? Que o indígena meio que não entendia tudo isso que estava acontecendo, né? Desse Deus aí que eles falavam, né? Até hoje a gente não entende muito, se a gente parar para perceber de religião, né? É uma coisa muito complexa. Né? Imagina ele ali, né? Que adorava a árvore e adorava uma pessoa que se matou. Complicado. Mas, então eram eles ali que faziam tudo isso, né? Os jesuítas falavam para eles fazerem, eles faziam, né? Então, nesse momento, era uma mão de obra indígena, né? Essas drogas do sertão. E vocês viram que as drogas do sertão não eram nada de droga ali, né? As coisas encontradas ali. Questão, alguém lê para mim? Tá. Eu. Você quer ler só? Não, pode ler então. Pode ler. Tá bom. Século XVIII ali? Isso. No século XVIII, o governo português incorporou a maior parte da Amazônia ao seu domínio. A ampliação dessa fronteira da colônia portuguesa deveu-se a. Aos acordos políticos entre Portugal e França. B. As lutas de resistência das populações indígenas. C. Ao início da exploração e exportação da borracha. D. A expulsão dos jesuítas favoráveis à dominação espanhola. E E. A exploração e comercialização das drogas do sertão. Qual que é a questão? Qual que é a alternativa? Eu tô em dúvida entre a A e a E. A e a E?
Teve alguém que falou B ou E, e outras pessoas falaram E. 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 Vamos ver qual é a resposta correta, então? Tchararam. É aí, gente. Como eu falei para vocês, aí começa então ali no século XVII ali, mas é mais no século XVIII, né, que tem toda a ruptura, né, do português, né. Eu vou explicar melhor isso na próxima aula, né, mas só para desenvolver, não vou tentar desenvolver tanto, né. Mas então ali no século XVIII, né, começa, né, depois que o Tratado de Tordesilhas rompe de uma vez, né, que ele passa ali para um pouco de existir, né. A gente não pode falar, então, no século XVIII. O governo português incorporou a maior parte da Amazônia ao seu domínio. A ampliação dessa fronteira da colônia portuguesa deveu-se aos acordos políticos entre Portugal e França? Não falei da França. A França não tem nada a ver com esse contexto. As lutas de resistência... A França tem a ver, sim. A França vai invadir, fazer uma invasão muito importante, por exemplo, no Maranhão, em São Luís. Hoje, por exemplo, o Dino, por exemplo, onde ele trabalha, é um lugar com nome, é um nome muito difícil de pronunciar. Mas vocês pesquisem na internet. É um nome, por exemplo, do colonizador que foi ali invadir, né? Ficou por muito tempo, né? Mas invadiu ali São Luís, né, no Maranhão, né? Mas não tem muito a ver com esse contexto aqui, né? A maior parte da Amazônia não está muito ligado. As lutas de resistência das populações indígenas não tem muito a ver, essa parte da incorporação, porque ele incorporou por conta das lutas, não. O início da exploração da borracha, nem sei se tinha borracha nesse período, acho que não, gente, a gente tinha descobrido a borracha ainda. A expulsão dos jesuítas favoráveis à dominação espanhola, também não era isso. Então era a exportação e a comercialização das drogas do sertão, né? Ele incorporou a maior parte da Amazônia ali no território português para explorar e comercializar as drogas do sertão, que eram outra coisa que dava muito certo junto com a cana-de-açúcar, né? Eu queria saber se ficou alguma dúvida com vocês. Isso é uma parte bem importante, né, disso, né, porque cai muito nos vestibulares, na verdade, aquilo que eu falei no começo, né, aquela relação que os portugueses mantinham com o Brasil, cai muito também nos vestibulares, né, a economia açucareira, né, uma economia muito importante, que perpetua, né, durante os séculos, né, e tudo mais, né. Eu queria saber se vocês ficaram alguma dúvida, alguma coisa assim, se vocês queriam comentar, falar. Queria falar também se vocês quiserem trazer alguma coisa de diferente para falar também, porque, né, ninguém sabe de tudo. Se vocês quiserem falar alguma coisa que talvez eu não falei, que eu não sei, podem falar, eu acho super válido, que a gente pode discutir sobre, eu acho muito interessante isso, né? Eu acho que fica mais rico o diálogo quando a gente faz isso, né? Pra mim tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá boa. Sim. Ai, que bom, então. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? A próxima aula vai ser sobre a União Ibérica e a próxima que a gente vai dar, que eu vou dar, né, para vocês, vai ser sobre as invasões holandesas, né? Vou falar um pouco sobre as francesas também, a gente vai retomar um pouco isso, né? Foram muito importantes também para toda essa construção do Brasil, né? É isso, então. Um bom final de semana para vocês, tá? Fiquem com Deus. E é isso, se cuidem, não saiam nessa quarentena, tá? Se cuidem bem, né? Porque o negócio tá difícil, tem muita gente morrendo, né? E as pessoas estão esquecendo disso, tá? Se cuidem e é isso, então. Até semana que vem, espero todos vocês nesse mesmo horário para a gente ter, para vocês, né, assistirem a aula, na verdade. Mas na próxima semana, no final do mês, que vai ser dia 30, eu espero vocês no ao vivo, hein? Beleza?